Eu vou ler Apocalipse 16, 12 e 14. Glória a Deus. Boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aqui com os irmãos, as irmãs que estão neste culto presencialmente, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Hoje nós vamos estar encerrando a terceira parte da mensagem, os deuses das nações, como que o maligno, o mundo jaz no maligno, falando especificamente do papel da igreja. Rapidamente pelos governos, mas nós vamos dar ênfase ao papel da igreja do Senhor. E eu vou ler o texto de Apocalipse, capítulo 16, 12 e 14. A nossa base da mensagem tem sido 1 João 5,19, que foi ministrada no primeiro domingo, né? Na primeira parte. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno, ou o mundo inteiro. Hoje, na terceira parte e última, o texto de Apocalipse 16, versículos 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta vai sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, esteja abençoando a mensagem, que o Espírito Santo seja soberano para falar, edificar, instruir e ensinar e corrigir a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. A influência dos deuses das nações, os principados, que são adorados como os deuses das nações. Nas nações, aqui nós vemos a influência na área política, econômica, na religião e nas forças armadas. Esse texto, que foi bem explicado com gravuras no livro na mensagem do Apocalipse, que nós encerramos ontem, 5 partes do Apocalipse, ele fala de 3 espíritos imundos, 3 principados. O que governa a política, aqui ele se refere ao império da besta, que envolve forças armadas, área governada pelo principado Belial. E vê que ele fala que os espíritos, eles saíram ao encontro dos reis e de todo mundo, quer dizer, envolvendo todas as nações. A economia, a marca da besta, que vai envolver a marca da besta, e vai envolver o dinheiro, que vai correr, virtual, que vai correr no tempo da grande tribulação, e a nova ordem mundial. Tudo isso governado pela parte financeira, como nós falamos, por Astarote. E também a religião, que vai envolver a igreja apóstata, o falso profeta, e que vai usar muito poder de influência da mídia, a área governada por Leviatã. Então a rã é um símbolo de animal impuro, conforme está lá em Levíticos, no capítulo 11, e simboliza o espírito diabólico do engano. A boca, o poder da imprensa, que é ímpia por natureza. Então, cada vez mais, homens ímpios e desprovidos de temor a Deus, eles serão colocados em postos de comando e liderança, e também em postos de ensino, comando de ensino, porque a ideia, as nações estão sendo preparadas para receber o anticristo, a marca da besta e a mentalidade do anticristo. Então precisa haver uma transformação desde a base, desde as crianças, desde os pequeninos, para que a geração que vai receber o anticristo, ela esteja preparada para aceitá-lo. Vemos então, dentro disso, a necessidade da visão global, uma nova mentalidade. Em 1 Timóteo 4:1 está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé, alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia Viva traduz: porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para outro,
procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. A palavra apostatar, em grego, afisteine, ela fala de abandonar, é a palavra de onde vem a palavra apostasia, que está lá em 2 Tessalonicenses, né? Tornar-se infiel, retroceder, excitar a revolta, rebelião, desertar do exército, provocar uma partida, obedecer, aí o verbo proseco, quer dizer mudar a mente, deter a mente. Então aqui, seja uma pessoa ou uma coisa, no caso aqui, demônios, né? Devotar pensamento. Então ele fala que nos últimos dias, o que vai acontecer? As pessoas vão se afastar da fé verdadeira e a sua mente será voltada para doutrinas de demônios, enganadores. Ele fala desses espíritos aí, planos em grego, a palavra enganadores, planos em grego quer dizer vagabundo, mendigo, corrupto, que leva alguém a pensar ou agir erroneamente, que conduz ao erro, o sedutor. Então as mensagens, elas serão sedutoras. Esses espíritos enganadores começarão, e já estão fazendo isso, desviando a fé das pessoas da palavra de Deus. Doutrinas, a palavra ensinos aí, didascalia, é um conjunto de ensinamento, né? Aquilo que a gente transfere de conhecimento. Então ele fala, a educação, ela vai ser cada vez mais alterada no sentido do descrédito às coisas de Deus. Tudo, então o ensino vai começar e já está fazendo isso, né? Desde as crianças até, especialmente, os universitários. De demônios, né? Demônios em grego é daimonion, espíritos maus, né? Alguns são até adorados como deuses, através de imagens de escultura. Agora, como isso na prática? Cada vez mais, as pessoas não vão parar de trocar e de buscar, vão trocar igreja, vão buscar religiões. Vai chegar um momento que o próprio cristianismo, como a gente está vendo testemunho de pessoas, e eu tenho visto, às vezes a gente está pesquisando uma matéria na internet, você vê pessoas falando que se cansaram do cristianismo e foram procurar em outras religiões, no budismo, no espiritismo, estão indo buscar exatamente isso. 2 Timóteo 4:3, a parte B, diz assim: andarão de um lado para outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Então a necessidade das pessoas de ouvir não a verdade, mas aquilo que elas querem ouvir. Então cada vez mais o pecado vai ser ensinado como ele não existe. O ensino superior hoje das pessoas de mente evoluídas com a ciência. Vocês estão ouvindo muito falar da ciência, ciência, ciência. A ciência, cada vez mais, ela será idolatrada. Não mais, a gente não vai ver mais as coisas serem implantadas. Eu creio que o grande golpe, o diabo viu que não funcionou quando ele tentou implantar o comunismo. O que eliminava o comunismo? Deus, a família. Você pode ver que comunista, ele é ateu e não tem valores de família. Essa é a mentalidade. Mas o que aconteceu que falhou? A corrupção. Os líderes que assumiram, né, chamados de esquerda, quando assumiram os governos no mundo, entraram na corrupção, porque ninguém aguenta ver o dinheiro. Agora o diabo está fazendo diferente. Não será mais imposta dessa forma com que foi. Ele vai ser trabalhado na mentalidade desde as crianças. Então já vai sendo formada uma geração, manipulando uma geração a não crer em Deus, a desprezar a palavra de Deus. E infelizmente, com muita estratégia, como eu falei para vocês, o nome de todos esses demônios, e não são só eles, estão fazendo isso dentro da própria igreja. A igreja está... Porque Paulo fala que o arrebatamento não aconteceria com a manifestação do anticristo antes que viesse a apostasia. Então a igreja deveria o quê? Perder de vista o evangelho. Ela teria que estar pregando outra coisa. E isso, dito isso, todas as perversões vão ser tidas como normais ou artísticas. Não sei se vocês se lembram de um comercial que deu o maior problema, mas os artistas defendem, né? Porque artista é assim mesmo. Um comercial em que eles apresentavam um homem nu e uma menininha pequena.
E diz, é artístico, nós estamos ensinando, exatamente. Esta é a ideia, que as pessoas aceitem perversão como normal. Então, pedofilia, aborto, cada vez mais, aquilo que é condenado na palavra de Deus, ele tem que ser, o que se faz? Se anula a palavra de Deus, começa a se questionar a Bíblia. Já estão aí muitos doutores falando de fazer uma atualização da Bíblia, mexer na Bíblia, colocar coisas novas na Bíblia, mexer. Então assim, tudo isso visa o quê? Fazer com que o evangelho verdadeiro ele seja esquecido. As pessoas, pecado, arrependimento, ouçam pregação na internet. Eu várias vezes estou procurando as coisas, eu fico ouvindo. Você não vê falar de arrependimento. Você não ouve, seja no computador, no celular, você não vê. Então cada vez mais a doutrina do reino de Deus ela está sendo ofuscada. Agora já estão rejeitando, já de um bom tempo, o Antigo Testamento e algumas partes do Novo Testamento. Vai chegar um tempo em que essa geração vai rejeitar todo o Novo Testamento. Se já rejeita o Antigo e rejeita o Novo, a Bíblia vai ser um livro obsoleto, vai ser um livro mais ou menos como histórias da carochinha. É o cumprimento do que Jesus anunciou. Mateus 24, 12, 13 ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E promover iniquidade, nós aprendemos, está no seu nome, é uma especialidade do principado Belial. Aquilo que ele fez em Sodoma e Gomorra. E tanto é verdade que Jesus disse isso em Lucas 17, 26, 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, a vida vai ser assim, né? Casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então é a mesma ação. Essa geração está sendo condenada, assim como foi no passado, a geração de Noé e de Ló, ao quê? A um tipo de vida em que só merece o julgamento de Deus. E cada vez mais, o ensino sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, aliás, já vão questionar se morreu na cruz, como já tem histórias falando que Jesus não morreu na cruz, que ele foi tirado. Tem histórias que dizem que inclusive ele casou com Maria Madalena, teve filhos, não é? Então assim, tudo isso, as coisas vão acontecendo para anular, porque o que é que dá vida ao cristianismo? Sua morte e ressurreição. Então o diabo está atacando o quê? O ponto central do cristianismo. E por muito mais a sua volta, que as pessoas hoje já duvidam que Jesus vai voltar. Aliás, muitos teólogos hoje acham que arrebatamento e volta de Jesus é uma bobagem. Eles dizem que é o ópio do povo evangélico. Então, inferno, pecado não vão existir mais nos ensinamentos. Então, cada vez mais as pessoas vão ser motivadas a viver a sua vida. Realiza seu sonho, viva a sua vida como se fosse hoje o último dia. E assim vão fazendo essas, como nós falamos, a origem dessas mensagens diabólicas. Cada vez mais o ensino vai ser: a família com papai e mamãe acabou. Já estão querendo mexer, né? Teve já nos governos passados querendo mexer, aos poucos mexendo, inclusive na definição, na Constituição. Isso precisa de uma emenda constitucional, né? Para você mudar. Mas devagarinho os governos vão trabalhando nisso. O casamento cada vez mais vai ser tido como uma instituição falida. E o que ajuda nisso? Ajuda nisso que muitos casamentos de pastores, que deveriam ser modelos, não são modelos. Na verdade, muitos estão casando, divorciando, casando, quer dizer, as denominações estão tendo que aceitar isso ou vão ficar sem pastor. E outro ensino que cada vez mais está sendo, inclusive eles estão questionando a China, porque a China, nesse momento, ela está indo contra essa parte do ensino. Eles dizem
que os homens devem ser mais femininos e as mulheres mais masculinas. E lá na China eles baixaram uma ordem, né, para trabalhar com as crianças. Eles responsabilizam uma geração agora de chineses que dizem que os meninos estão muito femininos porque estão sendo criados por mães e avós. Então estão colocando para colocar em escolas aonde eles vão colocar, vamos dizer assim, fazer com que os meninos cresçam com valores assim. Quer dizer, cada vez mais a ideia é a nova ordem mundial, com uma nova mentalidade. Tudo que é imundo, tudo que é pecado, está sendo apresentado como normal. As pessoas precisam aceitar, mas é normal agora. Tudo agora é assim. E se você pregar contra, aí começa o tal do preconceito. Você é preconceituoso. Então é os tal dos óbicos, né? Aí você é, né, cebolofóbico, e assim vai em diante. Você tudo é um fóbico. Qual é o papel da igreja? O que me interessa aqui agora é falar sobre o papel da igreja. Jesus falou em Mateus a última ordem que ele deu à igreja antes de voltar ao Pai. Hoje ele está sentado à direita do Pai, no seu trono. Mas antes ele deu uma última ordem. Ele disse assim lá em Mateus 28, 19 e 20: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E encerra os evangelhos. Fazer discípulos, a palavra grega aqui, mateitío, quer dizer ser discípulo de alguém, tornar-se discípulo de alguém, treinar alguém como discípulo. A última ordem que o Senhor Jesus Cristo deu para a sua igreja. Então veja bem, não podemos fazer qualquer outra coisa que ofusque o fazer discípulos, o discipulado. Jesus não mandou fazer teatro, Jesus não mandou fazer ministério de louvor, Jesus não mandou fazer danças, Jesus não mandou fazer retiro espiritual. E essas coisas, não que elas sejam ruins, é que elas ofuscaram o discipulado. A grande ordem, a grande comissão de Jesus foi para fazer discípulos. Então todas as coisas, quando elas substituem o discipulado, nós fazemos a nossa vontade e não a do Senhor. Isso significa qual foi a facilidade? Por que a igreja primitiva ela conseguiu fazer uma geração e converter autoridades, converter uma geração? Porque ela obedecia a Jesus. Não é apenas uma igreja que orava, era uma igreja que fazia discípulos. A igreja na China é uma igreja perseguida, mas é uma igreja que ora e faz discípulos. Naquela perseguição, a igreja brasileira é uma igreja teatral, é uma igreja de espetáculos. Hoje, muitas das igrejas, quanto mais grande, maior e rica vai ficar na igreja, ela começa a ser um show business. Ela agora tem espetáculo, luzes negras, escuras, não é? Jogo de luz. A igreja faz isso. Agora, onde está o discipulado? O discipulado não existe. A igreja preza apenas por encher. Pessoas estão ouvindo a palavra, mas não a põem em prática. No seu dia a dia, os cristãos estão com problemas. Os cristãos estão tendo problemas nos seus casamentos, estão criando os filhos, e são gerações, os filhos sendo criados com problemas, e isso passando para os netos. Então, 3 gerações estão sendo condenadas. Por quê? Porque pastores irresponsáveis deixaram de obedecer a palavra de Deus, visando apenas dinheiro e número de membros. A ordem de Jesus foi expressa. Ele disse, ide. Ele não pediu, ele não implorou, ele ordenou. O discípulo aprende a superar problemas. Nós estamos vendo muita gente se matando dentro da igreja, pastores se matando, casamentos desabando, gerações sendo criadas como ímpios. Imagine que eu sou obrigado a ver na internet a falta que faz o discipulado, líderes espirituais e pastores pregando e ensinando e dizendo que pastor não tem coragem de liberar bebida para as pessoas. É esse o resultado de uma igreja que perdeu a direção do Espírito Santo. Eu duvido que alguém cheio do Espírito Santo pregue uma porcaria dessa. Líderes defendendo aborto,
Porque se perdeu aquilo que foi a maior riqueza da igreja, a dependência do Espírito Santo, porque ela obedecia o Senhor, ela não tinha interesses. Não falo apenas de grupos, discípulo, 1, 2. O discipulado tem 2 objetivos básicos: uma vida de santidade e pureza na vida dos filhos, e que o discípulo dê fruto. Nós estamos cansados de ver pessoas que vêm à igreja, ele fica 20 anos dentro da igreja, ele não ganha uma alma para o Senhor, aí ele apronta um escândalo, ele vai embora e leva pessoas ainda. Isso é falta do discipulado, porque o discipulado não é imposto, a pessoa aceita. A missão da igreja é preparar, o papel dela é preparar os discípulos para o arrebatamento. A promessa da volta dele foi para discípulos, não foi para evangélicos. Jesus não mandou fazer evangélicos, Jesus não mandou fazer crente, Jesus mandou fazer discípulos. Não há outra forma de entender esse versículo. E olhando como eu passei para vocês a palavra no grego, é isso mesmo, é um discípulo ligado a alguém, e a função é manter a pureza de coração, porque só os limpos de coração que vão ver a Deus. Santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu vi uma pregação de um pastor, igreja lotada, pregando Hebreus 12, 14. Claro que ele não foi no original, ele ensinando que não quer dizer que o povo tem que ser santo. Rodeou, para não dizer a verdade. Por quê? Medo de ofender e as pessoas ir embora, porque as pessoas hoje estão assim. Lugares que pregam sobre pecado, arrependimento, volta de Jesus, arrebatamento, são igrejas pequenas. As igrejas grandes perderam essa noção, perderam a visão. São igrejas que falam de bem-estar financeiro. Então o que acontece? As pessoas estão vivendo uma vida de ímpios. Pessoas, infelizmente, começam a melhorar de vida, a primeira coisa que ela faz é problema, é pecado. Elas se envolvem com coisa, porque não tem estrutura. É aquela história que eles falam de jogador brasileiro. O sujeito é pobre da favela, aí ele fica milionário da noite para o dia no futebol. Aí ele se mata, ele faz loucura, ele não sabe o que faz. Ele faz um monte de doideira, porque ele não foi preparado para aquilo. É isso que tem acontecido. As pessoas não são preparadas. Jesus disse em João 14, 2, 3: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. O texto fala do arrebatamento. Levarei para mim mesmo. Levarei, traduz a corrigida fiel, a atualizada como receberei. O verbo aí é paralambano, um verbo muito popular no Novo Testamento grego. Tomar, arrebatar, capturar, com a ideia de força. Receber, o arrebatamento fala de ser arrancado, não é algo. A igreja vai ser arrancada daqui. Mas que igreja? A pura, a santa. Nós preparamos os cristãos justamente fazendo discípulos. Atos 14, 21. E tendo anunciado, falando de Paulo e Silas, o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio de Antioquia. Feito muitos discípulos. Essa era a missão da igreja, fazer discípulos, preparar os filhos e os netos para o arrebatamento da igreja. Provérbios 22, 6, texto que eu já li aqui, mas tenho que repetir: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso é discipulado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Nós temos que preparar os filhos, os netos, a praticarem. Então, eu pratico, ensino meu filho, que vai ensinar o filho dele. Manter o casamento em santidade e em pureza. Como que se faz que se mantém um casamento em santidade e pureza? Discipulado. Hebreus 13, 4, na corrigida fiel: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Por que a igreja está com um número assustador de adultérios? Pastores, louvor, membros em geral. A atualizada diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e adúlteros.
Porque falta o quê? Fazer discípulos. As pessoas são religiosas. Entender que muita gente está ficando rica e próspera na igreja e não será arrebatado, muitos nem salvos serão. Olha o interessante, eu sempre falei isso, mas hoje eu trouxe o texto. Veja, presta atenção, se você quiser ler comigo, eu vou ler Apocalipse 2:9 e depois eu vou ler o 3:17. Então Apocalipse 2:9 e o 3:17. Se você quiser acompanhar, pega a sua Bíblia, a palavra do Senhor, e vamos ver a mensagem de Deus. Que ele diz: veja o que Jesus disse para Esmirna, uma igreja pequena, com membros muito pobres e que passavam por muito sofrimento. Olha que situação. A igreja era pequena, os membros eram pobres e ainda por cima passavam por muita luta, muito sofrimento. Ele disse assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, para uma igreja pobre e sofredora e pequena, ele disse que ela era rica. Agora, veja o que Jesus disse para Laodiceia, uma igreja grande, e que os membros eram ricos e prósperos. Estavam mais para a teologia da prosperidade pregado hoje. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és olha a palavra que Jesus usa em original, diz isso: desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Isso foi como Jesus qualificou a igreja, e é exatamente isso que acontece. As igrejas, quanto mais ricas e maiores ficam, elas ficam desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nu, porque elas abandonam o evangelho. Nós estamos vendo verdadeira sessão de feitiçaria dentro da igreja. Feitiçaria, se atribuindo um monte de poderes a muitas coisas, as pessoas sendo ensinadas a viver apenas para a vida material, como se isso fosse um objetivo maior. Infelizmente é uma triste verdade, e não tenho que negar. Jesus disse em Lucas 16:13: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon no grego, mamonas. Mamon é uma personalidade, né? Eles personalizavam a riqueza. Ele não é um nome propriamente dito de um demônio, ele é atribuído, ele é muito mais no sentido do dinheiro, do tesouro, né? Que está relacionado aí ao Astarote, mas ele fala o quê? Da pessoa que coloca o dinheiro como plano, o dinheiro, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E a única forma que tem do discípulo não servir o dinheiro, mas servir a Deus, é ser um discípulo, conforme está o 7º termo do discipulado que vocês conhecem, decore salteado, Lucas 14:33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Obedecer é fundamental. Ser discípulo é uma condição. Então, as pessoas hoje pensam apenas em religião, em ter uma religião. Não, o objetivo para agradar o Senhor Jesus e obedecê-lo é ser um discípulo dele, é gastar tempo. Eu vou cuidar, eu vou ser discípulo, eu vou aprender o quê? A viver. É a sua vida no dia a dia, é como você se comporta no trabalho, você se comporta na sua casa, você se comporta na escola, na faculdade, você se comporta no meio dos ímpios. É isso que faz a diferença. É isso que faz com que Deus olhe para você de uma forma diferente e abençoe a tua vida. Você é escolhido, escolhida para isto. Lucas 21:36. Olha o aviso que Jesus dá: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Essas coisas foram vistas nesses 5 sábados que nós ministramos no Apocalipse. É viver o coração do reino de Deus, é obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, Lucas 6:46-49: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Pessoas estão se matando, pessoas estão se cortando, bebendo, estão se desgraçando, porque não são esse tipo de construção. Esse tipo de construção é fruto de discipulado. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E isso que está acontecendo, grande está sendo a ruína de muitas vidas, de muitos ministérios, de muitas pessoas. E todo mundo se pergunta: o que aconteceu, pastor? Aquilo que está sendo edificado na vida de cada pessoa, você é responsável por isso. Aquilo que você aprende, aquilo que você recebe, agradeça e louve a Deus, porque você ouve uma mensagem genuína da palavra de Deus, direto da fonte, do original. Se é que isso faz diferença, mas não adianta nada se não pôr em prática. Uma vez perguntaram para mim: essa palavra discipulado tem na Bíblia? Eu falei: tem. Discipulado quer dizer fazer discípulo, mas ela tem. Depende da tradução, né? Porque é uma palavra grega. Então nós temos muitos problemas com tradução. Quando nós olhamos a King James, que é a versão americana, né, atualizada, ela fala: se é que de fato ouvistes e neles fostes discipulados, nele Cristo, conforme a verdade que está em Jesus. Discipulados traduz a King James. A Corrigida Fiel traduz ensinados. A atualizada traduz fostes instruídos. A palavra no grego é didasko, que é ensinar algo a alguém, é conduzir-se como um mestre, como um professor didascalos. É a condição de discípulo. O didasco aqui, né? O mestre, o didascalos, que aprende a doutrina, o didakei. É interessante no grego que mestre, discipulado e doutrina são palavras que têm a mesma raiz, porque mestres é didascalos, como aparece lá em Efésios 4:11, por exemplo. A palavra doutrina, certamente na Bíblia, é didakei, que é o famoso texto dos apóstolos, o ensino, a doutrina dos apóstolos, Atos 2, é didakei. E a palavra discipulado é didasco. Então, didascalos, didakei, didasco são todas palavras da mesma raiz. Quer dizer, mestre, doutrina e discipulado estão vinculados. Então, o discípulo é alguém que aprende o quê? A doutrina através de alguém que está ensinando. E ele vai ensinar isso, ele vai viver, ele vai ensinar em casa. A gente também discipula em casa. E tem que discipular em casa, tem que fazer o trabalho nosso, a nossa missão de ensinar a família. Então, muitas vezes, esse é o papel. O avô ensinando os netos, tem que fazer. Depende, eu não sei como que está. Nós não podemos deixar a nossa família à mercê do mundo, à mercê daquilo que ensinam lá fora. É essa mentalidade que precisa para o anticristo. Não basta ser evangélico, tem que ser discípulo. Mateus 10, 37 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, ao achar a vida, perder a vida, nós vamos abrir mão de muitas coisas para obedecer ao Senhor. Então não é uma questão de fazer o que você gosta, é de fazer o que você tem que fazer. E Jesus mandou fazer isso. As nossas vidas têm que ser edificadas na rocha. A rocha é Cristo. Por quê? Porque está vindo cada vez mais lutas, estão vindo provações, as pessoas não estão suportando as provas, as pessoas estão perdendo a esperança, as pessoas estão vivendo deprimidas, se suicidando, fazendo loucuras. E todo mundo questiona: mas não era evangélico? Esse é o problema dele. Ele era evangélico, ele deveria ser discípulo. Nós temos que dar frutos, e para isso eu tenho que abrir mão. Jesus fala lá em João 15:8: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós só conseguimos melhorar o nosso relacionamento com o Pai sendo discípulos. Eu tenho que ver a mão do Pai em todas as coisas. Eu tenho que depender do Pai. Eu tenho que estar sabendo o que é a vontade do Pai. Porque quando o Pai está agradando de mim,
Ele abre as portas. Eu tenho que ter essa intimidade com o Pai. Mas uma geração rebelde, Hebreus 13, 7, 17, ele fala assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Hoje está meio complicado, né? Tem alguns que têm uma maneira de viver que não é exemplo. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Obedecer, a palavra grega aí, pito, quer dizer, estar sob comando, debaixo da cobertura espiritual, da autoridade ministerial. É aquilo que está em Efésios 4:11. Eu sou guiado, eu sei que alguém me orienta, como resultado de obedecer a Deus. Isto é, automático. Se eu obedeço a Deus, eu estou vinculado ao ministério pastoral. Quem não obedece a Deus, consequentemente, também não está. Pastores aí traduz a palavra grega eigeomai, comandante, príncipe, com poder real, chefe, supervisor das igrejas. Eigeomai está ligado a um verbo poimano, que é o verbo traduzido em 1 Pedro 5,2, Atos 20, que fala de pastorear, cuidar como pastor, conduzir, alimentar o rebanho. A função, entre outras coisas, do pastor, atender o rebanho, atender as pessoas, ouvir, mas também ensinar a igreja como viver da maneira correta. E para isso ele tem que fazer isso, né? O sujeitar aí é aceitar a autoridade quando você é corrigido. Hoje em dia, basicamente, a igreja não tem mais essa função, porque o membro, quando ele faz uma coisa errada, ele peca gravemente, ele vai embora. Então automaticamente ele decide que ele vai embora. A palavra velam aí, né? Agrupinel, quer dizer vigiar, é manter acordado em vigília, para cuidar, é estar pronto para agir. É como o médico que está de plantão, né? Surge um problema, ele está pronto para ouvir. Lucas 6,40 fala: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Aqui se refere, claro, não só aos pastores, mas aos discipuladores, todos aqueles que se preocupam em viver e ensinar a viver a vontade de Deus. Pessoas na igreja chegam cheias de problemas, chegam com maldições, casais chegam amaziados, com contrato civil, vivendo juntos. Pessoas chegam com perturbações, deprimidas, pensando em se suicidar, muitas delas oprimidas por demônios, melancolia, chegam cheias de feridas e de problemas. O discipulado, ele é uma UPA, ele faz a primeira assistência ao discípulo. Aí então, quando precisa de algo maior, ele precisa da ação, da graça de Deus, do ministério pastoral, vai até o pastor. Então isso, a estrutura da igreja hoje é crescer, é ficar grande e não ter tempo para cuidar da vida das pessoas. Então as igrejas estão grandes, mas as pessoas estão com vida de doença. E é necessário que a igreja entenda que quando eu me coloco em obediência ao Senhor, Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Quando? Fazendo o discípulo e ensinando o que Ele mandou. Foi isso que Ele mandou fazer. Eu faço o discípulo, preparo ele vai ser batizado, aí eu continuo ensinando o que Ele mandou. Efésios 4, 11 e 12 diz isso: assim, Ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, com o propósito de aperfeiçoar os santos, os discípulos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. Cada hora surge uma onda teológica. Olha, isso não precisa mais, olha, isso não sei o quê. E as crianças seguem, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Cada hora tem uma doutrina nova.
Já surgiu doutrina falando que o sangue de Jesus perdeu a eficácia, doutrinas anulando vários textos do próprio Novo Testamento. Mas quem é formado na base não estremece com isso. E pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então pessoas maliciosas, maldosas, estão introduzindo no seio da igreja distorções apenas por causa de interesses. E por isso aí ele completa: se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Eu creio que tudo isso se resume com a palavra de Tiago 1,22. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. A decisão é nossa, nós sabemos isso. Então, a preocupação o que é? É ver, eu olho para mim, olha o cabelinho, já branqueou. Eu sei que cada vez mais o meu tempo vai se encurtando, e está vindo aí uma nova geração. E quem vai cuidar dessa geração? Devem ter a visão do reino de Deus, que Jesus Cristo é Senhor, e fazer discípulos. É a ordem do Senhor. Por isso que ele falou: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então não é um pedido do Senhor Jesus. Ele não disse assim: olha, igreja, por favor. Não, ele disse: portanto, ide, vão e façam discípulos de todas as nações. Se a igreja na China consegue fazer discípulos sendo perseguida, todas as outras podem fazer. E isso tem que ser, aquele missionário que nós ajudamos, trabalhando lá, ele faz discípulos e ele ganha para Cristo, inclusive muçulmanos, porque ele faz discípulos, porque a ordem de Jesus é essa. E ele fala assim: ó, eu estarei convosco. Ele vai dando graça. Então você tem uma escolha a ser feita. Eu posso dizer: eu quero ser discípulo, vou ser discipulado e vou discipular, eu vou ensinar, porque eu quero dar frutos. Eu posso continuar isso. Eu posso estar junto com alguém e vamos estar compartilhando, mas eu posso não estar. Mas a ordem de Jesus para proteger a sociedade e a família ainda é o discipulado. São os fundamentos do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Deixa eu orar para nós encerrarmos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, que a tua palavra esteja dando frutos, porque ela não volta a ti sem ter cumprido a missão. Fala no coração de cada filho, de cada filha, de cada pastor, de todos aqueles que vão receber e ouvir essa mensagem. No poder do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Deus te abençoe.